próxima semana já é a semana de provas. Então, para dar uma... Como agora, tipo, deu certinho, porque a prova, que é a matéria, vai ficar somente daqui 2 semanas, para a semana que vem na outra, então deu tranquilo para pegar e terminar essa aula agora, terminando a parte do conteúdo, e daí semana que vem a revisão de prova. Já a disciplina de gestão internacional, a revisão vai ser amanhã e a prova vai ser já na semana que vem. Para facilitar um pouco a vida, diante de todos os acontecimentos e variáveis, não vai ter trabalhos essa semana, tá? Então não vai ter lista para a aula de hoje, e nem lista de revisão, no caso, para a semana que vem. E semana que vem também só vai ter a prova e a revisão dessa aula também sem nenhuma lista. Então, nessa semana que vem não tem nenhuma lista, tá bom? Mas as listas que já foram geradas, eu peço para vocês que entreguem até domingo agora, que é a data original para entrega, que é o domingo dia 13, se não me engano, dia 13. Professor. Oi, fale. Desculpa lhe interromper. Amanhã a gente vai ter aula contigo ou não? O coordenador mandou algo Uma lá. palestra. É isso, de uma palestra que vai ter? Então, na verdade, o que aconteceu? Eles pediram, avisaram na palestra que falaram para dar aula na sequência. Então, a palestra começa às 7 horas. Eu acredito que até 8h15 acabe. Mas, às vezes, online, não sei, parece que as coisas online tendem a demorar menos tempo, mas às vezes acaba demorando mais. Então, eu vou deixar pré-agendado com vocês umas 8h30, mais ou menos, mas caso acabe antes, vocês só me avisam que daí a gente acaba entrando antes na live. Mas a ideia é fazer algo curto, porque o que eu vou passar amanhã é somente a revisão. Então não é nada muito complexo, é mais ideia só do que eu realmente vou cobrar na prova, porque até amanhã eu vou estar com a prova já elaborada para a semana que vem. E daí eu já passo para vocês os pontos principais que vão ser discutidos lá. De uma forma bem mais ágil, tipo, com menos... Porque deu bastante slides por somar, porque foram 4 aulas até agora, né? Então essa aula de revisão, ela vai ser tipo um compiladinho, que a ideia é fazer ele no máximo meia hora, 40 minutos. Eu tinha pensado em até gravar a revisão, em geral, assim. Só que eu acho que em live pode até, não sei se mais rápido, às vezes alguém tá com alguma dúvida específica e pode tirar já na hora. Então, no princípio vai ser feita a live de qualquer forma, daí vai ser gravada, né, vai ser postada. Mas a ideia é fazer uma aula mais curta do que as aulas comuns, assim, até porque vocês vão estar cansados por estar vendo a palestra. Então, pelo que falar na palestra vai durar em torno de 1 hora. Mas às vezes pode durar menos ali, mas se a gente vê, por exemplo, acabou 7h40, a gente já marca as 8 já para conseguir terminar no horário um pouco mais cedo. Mas foi solicitado a nós que realmente tivesse aula mesmo com a palestra. Então, farei a revisão daí. Mas vai ser tranquilo. Então, gente, já estamos agora 7h20, então já dá para começar a fazer aula. Deixa eu só pegar e compartilhar minha tela aqui com vocês. Só um segundo. Me avisem assim que estiverem vendo a tela. Eu já estou visualizando, professor. Valeu, obrigado. Lembrando que caso alguém não esteja vendo ainda, só me dá um toque e avise. E se mandar pelo chat, por favor, alguém que esteja usando o microfone me avise também, porque como eu estou usando outro computador, só tem um monitor, então não dá para ficar acompanhando as duas coisas simultaneamente. E também, caso alguém mande para vocês ali, avisando que está com dificuldade para acessar a live, ou está com qualquer problema técnico, também seja no WhatsApp, seja do que for, me avisem, porque eu também não fico acompanhando o celular. Então, vamos lá. Hoje o tema é a continuação da aula passada direta, nós vamos discutir um pouco das estratégias de branding. Branding você já viu no na disciplina de marketing, nós já falamos um pouco sobre ela, mas ela é essencial na estratégia. Normalmente a empresa, dado, por exemplo, a estratégia que ela idealiza, está diretamente linkado com o brand e o brand linkado com a estratégia. Um ou outro não pode funcionar, digamos, sem estar em perfeita sintonia. Então, é 100% necessário, digamos, falar sobre isso aqui agora. Pronto. Então vamos lá. No final da aula passada foi falado desse fluxo básico de branding. Aqui, nós vamos falar hoje na aula desses 2 primeiros como único tópico, porque a identidade em si é o conceito que mais importa. Porque a identidade atual da empresa seria uma identidade, digamos, que está não necessariamente em conflito, mas ela não está em real conformidade com aquilo que a empresa almeja, então ela precisa ser alterada. Então você faz naturalmente, passa pelas ferramentas, digamos, que envolvem esse tipo de análise, e verifica como está a identidade atual, e depois passa-se, digamos, a planejar uma estratégia para chegar à identidade pretendida. Mas mais, digamos, essa parte, o que realmente são os conceitos que nós vamos discutir.
Só um segundo. Pronto. Depois vamos falar um pouco sobre posicionamento e, por último, storytelling. Storytelling, provavelmente eu vou chegar e vou ter uma aula mais específica sobre isso aqui no segundo bimestre, porque é um tema muito vasto e é bem legal. Eu coloquei um exemplo no tópico no AVA lá, sobre um vídeo que, no caso, é da Google, fazendo, digamos, propaganda baseada em storytelling. E é bem interessante. Hoje em dia é muito comum ver storytelling. Por exemplo, você vai ver alguém vendendo não uma apostila, um livro ou um curso pela internet, digamos que esse curso é somente um PDF que vem milagrosamente salvar a vida da pessoa. Esse tipo de produto, que na verdade não vou dizer que é um golpe, mas é um produto que normalmente é meio manipulativo, eles são fortemente usuários de storytelling. Por exemplo, eles normalmente sempre começam contando a história da pessoa, que ela era um Zé Ninguém sofrido, e esse Zé Ninguém sofrido descobriu a fórmula mágica para o sucesso, seja fazendo um curso. Eu vi um essa semana para escrever livro para a Amazon e assim por diante. E daí, depois que ele descobriu esse método, ele ficou rico. E depois ele posta um texto lá, não um texto, vários depoimentos e comentários de pessoas que também ficaram ricas utilizando esse método dele. E assim por diante. Essa ciência por trás de tudo isso é o storytelling, mas a gente vai ter uma aula especificamente para isso no futuro, porque ele acaba linkando vários tópicos diferentes de estratégia e tem várias maneiras diferentes de você utilizar isso aqui. E por último, manifestações da marca, ela acaba sendo um pouco, digamos, o resultado final do que a marca é e como as pessoas percebem ela e, digamos, o que a empresa usa para propagar, né? Para chegar no ponto, digamos, da marca ideal ali. No caso, manifestações da marca seria o próprio nome dela, as percepções das pessoas, a publicidade envolvida, o ponto de fornecimento e assim por diante. Mas isso aqui, digamos, é um conjunto de tudo que a gente vai falar de brand, seja na aula semana passada, na semana agora e na semana que vem. Então, os 3 tópicos aqui: identidade de marca, posicionamento e storytelling. Vamos para o primeiro. Identidade da marca. Aqui, nós temos 6 atributos principais que eu separei para a gente utilizar eles para realmente fazer esse diagnóstico de identidade. Nós teríamos as variáveis ambiente, produto, cultura, personalidade, relevância e expressão. Então vamos aqui para o próximo. O primeiro deles vai ser o ambiente. Zeitgeist, o espírito do tempo, é aquele conceito de, por exemplo, de você estar no momento agora, então, naturalmente, nós temos uma percepção diferente diante das coisas. Por exemplo, no passado, às vezes a gente podia ver um filme horrível tecnicamente, mas a gente podia gostar, às vezes até mesmo porque a gente não conhecia algo melhor, certo? Constantemente as coisas estão disputando mais a nossa atenção e competindo entre si para criar, digamos, produtos novos. Só que o problema disso aí é muitas vezes acaba elevando a qualidade técnica. Então a gente passa a reparar em filmes mais antigos, por exemplo, vamos usar o exemplo de filmes, que eles são, digamos, inferiores, seja por efeitos especiais, às vezes até efeito prático de mau gosto, ou às vezes até a história hoje em dia não é mais atrativa. Mas na época que você assistia no passado aquilo lá, tinha alguma magia. Isso vale também para desenhos, para produtos, para comida mesmo e tudo mais. Às vezes, por exemplo, quando alguém comia aqueles doces de boteco lá, tipo aqueles mocotó da vida, às vezes aquilo, na época, na infância da pessoa, vai ter um significado melhor do que hoje em dia, se ela for lá e comer, ela é capaz de achar ruim, porque ela está acostumada com o copo da felicidade, com brownie e uva sem semente dentro, sabe? Mas no passado, para aquela pessoa que comia aquele doce Maria Mole vencido de um mês, assim, que ficou no potinho lá, aquilo tinha um significado especial. E esse tipo de coisa a gente pode tratar como Zeitgeist, que é essa ideia de que realmente, digamos, o tempo em si carrega características especiais, digamos assim, que podem ser utilizadas como parâmetros de várias outras coisas. Então é fundamental entender esses Zeitgeist para saber como que uma empresa ou uma marca deve se comportar no meio ambiente, digamos assim. Porque, por exemplo, isso já foi falado, acho que na semana passada, umas 2 aulas, inclusive. Hoje em dia, tem uma questão muito, digamos, ativa das empresas e pessoas lutarem, digamos, pelas minorias. E esse tipo de relação, se as empresas propagarem, digamos, um apoio ou, de certa forma, um posicionamento sobre essas coisas, elas podem ser bem recebidas por um público e outros públicos gostar, mas assim por diante. Só que no passado, dependendo se a empresa fizesse a mesma manifestação que ela faz hoje, ela podia literalmente ser apedrejada e tacar em fogo na empresa. Então, isso aqui é muito relativo, vai de tempo a tempo e as marcas têm que se adaptar e andar conforme a carruagem está indo, perfeito? Como a marca interage com o mundo. E essa é a relação que, igual a gente está falando agora, tipo, o mundo ele se modifica e o mundo também é bem diferente de cada lugar para cada lugar. Então é importante a marca estar sintonizada com esse ambiente e atuar da maneira mais eficiente possível para ele e as pessoas que vivem nele, certo? Cada país tem uma atuação diferente, digamos assim, vai ter que ter um posicionamento diferente e assim por diante. Se a ideia é vender naquele país, você tem que ter um posicionamento que seja adequado com aquelas pessoas.
Você já faz isso focando no público-alvo. É complicado uma empresa gigantesca fazer uma estratégia e, tipo, vem o cliente que vier. Isso normalmente acaba não funcionando. No caso, a variável ambiente depende das motivações dos consumidores, das macro tendências do consumo, dos concorrentes, de como a marca se encaixa no mundo. Esse detalhe dos concorrentes é interessante porque, às vezes, por exemplo, se uma empresa se manifesta a favor ou contra alguma coisa, ou faz uma ação, por exemplo, que seja ambiental, ela faz alguma coisa que não esteja relacionado com o serviço que ela presta para o cliente, mas diante de alguma coisa que vai modificar a imagem dela. Automaticamente, se uma empresa daquele meio, digamos, tem 4 empresas principais, se uma delas fizer um posicionamento, as outras acabam sendo pressionadas sobre as escolhas delas. E muitas vezes ficar isento não é uma boa ideia. Todo mundo sabe isso, por exemplo, num período de eleição. Se você não é aquela pessoa que tem um candidato, a partir do momento que você fala com alguém que tem, essa pessoa vai te taxar como, digamos, adepta do candidato oposto ao dela, certo? Porque você está meio isentão naquele momento. E isso vale também para as empresas. E é muito mais fácil você saber defender uma posição respeitosa, por mais que no passado, digamos, a eleição fosse bem polarizada e você tivesse uma opinião diversa, quisesse votar em outro candidato, às vezes é melhor você realmente expressar que você quer votar nesse outro candidato do que deixar neutro e a pessoa simplesmente associar que você quer, digamos, votar no inimigo dela ali. E isso para a empresa acaba sendo muito tenso. Porque às vezes, digamos, as empresas, hoje em dia é fácil. Se você seguir o Instagram, o Facebook de qualquer empresa grande, qualquer desgraça que acontecer no mundo, elas naturalmente se manifestam tristes, dão pêsames e tudo mais, assim, para, tipo, situações que muitas vezes não estão nem um pouco relacionadas ao seu serviço. E às vezes isso acaba até, de certa forma, surgindo um pouco de falsidade, não é uma real motivação. Você sente que ela faz aquilo por obrigação. Só que às vezes, se a empresa não se manifestar, ela pode ser taxada, digamos, como insensível, que é outra coisa. E é natural, por exemplo, se tem 4 empresas, uma vai fazer, a outra vai fazer na sequência e assim vai indo. Se a empresa for a última a fazer, ela normalmente vai ser vista como uma espécie de oposição. Então, é muito complicado, por mais que, digamos, certas vezes você chegar e se posicionar numa área que é totalmente adversa do que o próprio negócio seja, muitas vezes é melhor você se precaver e já se posicionar com antecedência do que ser, no caso, taxado pelo mercado como uma posição diferente daquela que você gostaria de ser associado. Então, se você demorar para fazer uma associação, alguém vai associar você a alguma outra coisa qualquer. Então, o ideal é sempre agir com velocidade. Perfeito? A análise do ambiente envolve basicamente 4 fatores. Fatores políticos, certo? Então, por exemplo, que realmente é legal ou ilegal em determinado país. Então, uma empresa é muito difícil ela fazer uma apologia a uma coisa que seja, digamos, criminosa. Vocês podem ver que por mais que o nosso país passe por diversas situações complexas constantemente, você vai ver nenhuma, digamos, incentivando manifestações violentas e tacar fogo nas coisas. Isso dificilmente vai acontecer. Então, as empresas estão inseridas nesse ambiente, estão, digamos, sendo, não pressionadas, mas sendo influenciadas diretamente por que o ambiente tem em si de regras. Então, eles têm que seguir essas regras e sempre baseado no aspecto legal. Dificilmente elas vão fazer uma apologia de uma coisa que seja ilegal, até mesmo porque isso vai gerar alguns confrontos e questionamentos muito pesados para cima dela. Sem contar que ela pode ser processada e sofrer punições por estar incentivando um comportamento que seria irregular. Perfeito? Fatores econômicos. Muitas vezes você vai ter que ver a região, digamos, o que ela comporta, o que ela produz e assim por diante, para dependendo da proclamação que a empresa for fazer, não gerar nenhum problema. Por exemplo, nós temos países que são completamente, digamos, dependentes da mineração e da venda desse tipo de commodity. Então, se uma empresa for lá, se instalar e ser contra a mineração, ela simplesmente chegar e, por exemplo, e falar que aquilo é horrível para o meio ambiente, polui um monte e faz mal para a sociedade, sendo que aquilo, digamos, já dependendo do país, uns 80% dos empregos, se você pegar e ir contra isso, a empresa pode, digamos, ser já por causa de várias questões que estão envolvendo ali que ela está querendo abalar aquele sistema. Então, é complicado. Fatores socioculturais, principalmente em relação do que as pessoas veem, digamos, o seu código moral e do que elas acham certo e errado. Um país extremamente conservador e religioso, muitas vezes ele pode, digamos, ser resistente a alguma coisa muito libertária e progressista. Então a ideia seria você respeitar esses padrões, por mais que a empresa tenha que ter um posicionamento claro e verdadeiro, sem algo parecer ser muito falso, mas tipo, ela tem que, digamos, preservar e respeitar essas questões culturais do ambiente. Muitas vezes até mesmo que, obviamente, digamos que uma cultura que seja conflitante é essa, os donos dessa empresa poderiam ser totalmente contra. Mas às vezes respeitar ali o caminho se ela quer se inserir naquele mercado. E fatores tecnológicos.
Isso aqui está mais relacionado também às questões que ela pode realmente produzir ou fazer em determinado lugar, tá? De acordo com seja, por exemplo, acesso a determinadas tecnologias, o lugar mesmo permitir, muitas vezes, ter uma tecnologia ou outra, e assim por diante. Isso aqui é mais uma questão relacionada, digamos, a produto e como você vai produzir no lugar, e muitas vezes se aquele lugar está, digamos, apto a receber seu produto. Não adianta, por exemplo, uma Google fazer uma campanha com aquele chip dele milagroso de pegar a internet em qualquer lugar do mundo lá, em um lugar, por exemplo, que o sinal não pegasse, um lugar que, por exemplo, as pessoas realmente não têm condições de ter dispositivos que acessem essa internet. Então, muitas vezes, pode ser mal visto, em geral, simplesmente como uma espécie de ignorância da empresa em como se comportar em determinada situação, ou outras vezes ali simplesmente pode passar despercebido e ser inútil, porque as pessoas necessariamente não vão sentir esse posicionamento e não vão valorizar em nada. Então, normalmente, quando você vai fazer um posicionamento de uma empresa, você vai saber para quem está se posicionando e vai ter que pensar em como se posicionar para aquele público em específico, tendo certeza que ele existe, para você não fazer um investimento que seja, digamos, desnecessário. Qualquer coisa, até mesmo fazer uma pequena empresa com uma marca já desenvolvida e tudo mais, se não for ter, digamos, um sucesso que você pelo menos imagina que dá certo, todo esse investimento e preparação não vale a pena. Qual a aderência da marca ao ambiente atual, certo? Aquela questão que eu falei ali de posicionamento e tudo mais, se for alguma coisa muito contraditória, pode dar errado. E quais os riscos e oportunidades para a marca? Isso aqui pode vir também na questão, igual eu estava vendo lá no caso, quando você vai ver, por exemplo, digamos assim, uma análise realmente de fraquezas que a empresa tenha, ou, por exemplo, você vai só analisar aqueles conflitos, igual nós vimos na disciplina de gestão internacional, então você tem que realmente ver, por exemplo, igual foi falado ali em cima, todas as questões do que realmente pode afetar a empresa, perfeito? A outra variável a ser analisada, produto. Conceito de qualidade percebida depende das expectativas do consumidor, depende da vivência do consumidor, depende da experiência proporcionada. Aqui, diferente dos outros casos que a gente estava falando aqui, no caso a empresa, ela teria, por exemplo, fatores que são bem mais abstratos de como as pessoas percebem ela, o produto seria realmente a qualidade, não limitado somente ao produto, mas o serviço prestado pela empresa, o que ela realmente entrega em troca de dinheiro. Essa relação tem que ser analisada, isso aqui o cliente, digamos, sente se aquilo realmente atende ele, ou se o produto, no caso, é durável, perfeito? É esse tipo de relação que é analisado. Então, as características versus benefícios. Muitas vezes o que realmente o produto entrega e o que, digamos, soluciona de problema na vida do consumidor. Principais manifestações: logo, cores, embalagem, loja, frota, colaboradores, tudo aquilo que está relacionado na experiência de você comprar um objeto ou contratar um serviço. Desde quem te atendeu, do produto em si que está sendo entregue, as características dele, muitas vezes características não necessariamente são técnicas, mas algumas delas podem ser, digamos, a sensação que você tem de realmente segurar aquele produto, pode ser até mesmo olfativa e outras questões também que podem estar relacionadas. Utilize os 5 sentidos do branding da sua marca, criando função, identificação, diferenciação e memorização. Há um tempo atrás, tudo isso aqui, digamos, de você utilizar vários sentidos diferentes, era uma coisa que era mais rara. Hoje em dia, você vai num shopping, para quem tem, digamos, hipersensibilidade olfativa, é horrível porque você passa mal, porque cada loja, cada lanchonete, eles têm um cheiro extremamente forte, que é feito, digamos, para chamar o cliente e fazer ele ficar fidelizado de alguma forma. A questão é que, às vezes, isso aqui é feito de uma forma errada, não faz muito sentido e, às vezes, acaba até, digamos, afastando as pessoas. Mas, dependendo do caso, por exemplo, principalmente quando você está trabalhando, no caso, com venda de alimentos, se você já tem, digamos, um marketing olfativo que vai longe, as pessoas realmente que já estão com fome, elas começam a se sentir atraídas pelo seu negócio, isso funciona bem. Outras vezes, loja de cosméticos, ela tem um cheiro bom, normalmente você vai associar, caso você queira alguma coisa seja relacionada a perfume, seja um produto para o cabelo, ou um perfume realmente que seja para a pessoa. E esses tipos de técnicas, o problema dela, não problemas, né, as vantagens, primeiro que você atua de uma forma subconsciente na pessoa e ajuda ela a memorizar aquela marca, ou aquele produto, aquilo que ela está interagindo, com um certo nível de afeto, que até muitas vezes pode ser inconsciente. Por exemplo, você vai, sei lá, digamos assim, você vai num curso, realmente você paga para fazer um curso curto lá, digamos, de um sábado e domingo. Se esse curso for somente um curso, você fica sentado e fica assistindo a aula o fim de semana inteiro, ele vai ser horrível. Mas se, por exemplo, a cada 2 horas tiver um coffee break, esse coffee break for de qualidade, realmente for, digamos, várias comidas diferentes, tenha sonho, brigadeiro, tenha mini churros, sei lá, pão de queijo, o que mais puder ter lá. Mini sanduíches e assim vai indo. E, digamos, eles variam isso aí realmente para não ficar enjoativo. Então, a cada 2 horas você fica ansioso para ir lá e comer.
por mais que, digamos, não seja um negócio tão frequente, mas se você realmente ir lá, fazer esse curso, tiver esses intervalos, comer, conversar com as pessoas e tudo mais, você vai acabar gostando mais desse curso, muitas vezes, se esse curso tendo o mesmo conteúdo de um curso que não tivesse esse café ou algo assim. Então, quando você, de certa forma, é atendido em outras necessidades básicas, enquanto está no ambiente, usando um serviço, ou, tipo, no caso, comprando um produto, esse tipo de relação de felicidade é bem associado pelo cérebro e você acaba gostando mais daquele ambiente e daquela marca em si, mesmo sendo uma coisa que não é prática. Você não saberia dizer, por exemplo, tecnicamente, o que naquele curso é melhor do que o outro, que seria idêntico, só que sem esses benefícios. Muitas vezes você vai conseguir justificar, só que é aquela justificativa que vem do inconsciente para justificar o que você já quer fazer, mesmo você já tendo decidido aquilo, sabe? Naquelas discussões se realmente a pessoa escolhe uma coisa ou não. Então, é importante sempre utilizar os 5 sentidos para conseguir fazer a tua marca se sair bem. Em alguns casos vai ser impossível, você não vai ter uma borracharia, por exemplo, totalmente perfumada, isso é uma coisa que muitas vezes não vai fazer sentido. Mas, por exemplo, a partir do momento que a pessoa está no ambiente, esse ambiente é tranquilo, ele tem música, tem uma sala de espera, esse lugar já é mais tranquilo e fica, digamos, longe da poluição sonora e olfativa que os lugares são, você começa a associar, digamos, esse lugar de uma forma melhor que isso seria se ele fosse um caos sensorial ou simplesmente se ele não tivesse nenhum estímulo positivo sensorial. Então, é importante sempre conseguir linkar experiências relacionadas a qualquer um dos sentidos, devem ser inseridas ali. Aqui foi inserido 2 cases, tá bom? Uma relacionada à questão de produto e relacionada à percepção. Eu não sei, vocês... Provavelmente eu já comentei sobre esses 2 cases em sala de aula, porque nós já tivemos muitas aulas juntos. Mas então eu vou só comentar sobre eles rapidamente, e daí vocês me avisam se eu já disse isso para vocês no passado, se vocês querem mais informação sobre. O Professor, BIS, né? Oi, diga. o Lucas não está conseguindo entrar na aula. O senhor pode aceitar ele, por gentileza? Nossa, eu tinha aceitado ele. Ele caiu. Ah, Segundo ele. entendi. Será que não consegue acessar pelo e-mail? Porque ele não tá aparecendo aqui. Vou perguntar para ele, só um pouquinho. Porque se foi no e-mail dele, pelo e-mail ele já consegue acessar. Que daí não precisa da minha aprovação, acho que ele já consegue entrar direto. Divulgações aqui. Professor, ele tá tentando ir por lá, mas não tá dando certo, não. Pera aí, alguém chegou agora. Ele entrou. Aí, agora sim. Fechou, então continuando. Então, esses 2 cases eu comentei com vocês, o case do Coco principalmente é mais interessante, e o case do BIS é extremamente rápido. O divertido do BIS é que o BIS foi conceituado, digamos, foi concebido e planejado como sendo uma espécie de biscoito, só que ele era uma bolacha, no caso, né, nossa região, a gente nossa de falar, ele era uma bolacha muito cara. Então, as pessoas simplesmente mudaram ele para chocolate e deu certo, as pessoas aceitaram pagar, digamos, R$3 numa espécie de wafer com um pouquinho mais de chocolate. Só que é interessante a nossa percepção da marca, porque apesar, digamos, ele ser realmente mini wafers com um pouco mais de chocolate em volta, nós associamos ele com um produto próprio, surgiu até concorrência, né? A gente pode ver, por exemplo, a Hershey's tem a espécie de bis deles. E ele seria considerado caro realmente com a bolacha, que o preço teto, em média, varia até uns 2 e pouquinho. E bis, dependendo do tipo, pode ir até R$4. E as pessoas aceitam pagar. Muitas vezes pode ter relacionado também a publicidade e tudo mais, mas o bis é um chocolate barato, ele é mais barato do que uma barra de chocolate que seja, digamos, do mesmo, não o mesmo preço, nem mesmo tamanho, porque o peso deles variam, mas digamos que estão lado a lado ali na gôndola.
Então, como uma barra de chocolate hoje em dia custa dos seus R$3,30 ali, dependendo da marca, estou falando das mais baratas, até uns R$5, o bis está sempre variando ali entre 2 e pouquinho a R$4. Então ele é considerado um chocolate barato, mas se fosse uma espécie de biscoito ou bolacha, ele seria caro. Então é somente uma questão de associação e, digamos, como a pessoa realmente vai presenciar ele. Às vezes, somente se mudar um produto de determinada gôndola, ele pode fazer mais sentido. Muitas vezes vão no supermercado e vocês vão ver relações, por exemplo, que vai ter uma gôndola específica, digamos, com produtos mais naturais e outra gôndola que vai ter esses mesmos produtos, uma versão, digamos, que é mais, digamos, barata. Por exemplo, tem uma gôndola que ela é especialmente mais saudável, por exemplo, para quem tem alergia a glúten. Então ele vai ter, por exemplo, aveia sem glúten. Já a aveia convencional, ela pode vir com infecção cruzada por glúten. Então, você expondo, digamos, aveia em 2 lugares diferentes, diminui a sensação dessa pessoa de ver que a aveia sem glúten custa 4 ou 5 vezes mais caro que a aveia com glúten. Você colocando, por exemplo, aveia sem glúten numa gôndola de produtos saudáveis, normalmente os produtos saudáveis são mais caros, então você diminui essa noção de percepção. Esse tipo de relação está relacionado a onde o produto é exposto, certo? E o Case New Coke, ele é bem divertido. Eu acho que isso aqui eu me lembro de ter falado, se não foi na turma de vocês, foi em outra turma. Foi assim, na década de 80, a Coca tentou, digamos, superar a Pepsi, porque a Coca-Cola aqui, ela é majoritariamente grande, mas nos Estados Unidos a Pepsi ela acaba dominando a maior parte dos mercados. Não sei se hoje em dia como está essa disposição, mas no passado a Pepsi fazia mais sucesso lá que a Coca. E a Coca-Cola ficava tentando entender o que a Pepsi tinha de tão especial. E qual que é o problema disso? A fórmula das duas são muito parecidas, só que a Coca, digamos, a Pepsi, deixa eu lembrar qual que é a questão. A Pepsi, se não me engano, ela tinha um sabor um pouco mais puxado por baunilha. Não sei se ela era um pouco mais doce, mas era uma relação mais ou menos assim. Tinha um fator técnico que diferenciava uma da outra e que a Pepsi tinha uma característica mais acentuada. Então a Coca, para tentar roubar o mercado da Pepsi, ela pegou e substituiu a fórmula original da Coca-Cola para essa fórmula que imitava a Pepsi e chamou ela de New Coke. Mas ela realmente viu, por exemplo, por uma série de experimentos que realmente o público preferia, seja por teste cego, seja o que fosse, essa nova fórmula. E por mais, digamos, além simplesmente de provar refrigerantes baseados em cola, eles também pegaram e fizeram várias outras análises para ver o que as pessoas daquele paladar, daquele zeitgeist, daquele momento, estavam interessadas. E estavam lá, por exemplo, sei lá, com mais baunilha, um pouco mais cítrico e que fosse um pouco menos ou mais doce. E fizeram essa New Coke. Então a New Coke ela tinha exatamente o que o público queria conscientemente. Pelo menos aquilo que eles poderiam descrever e aquilo que podia ser analisado quimicamente estava pronto num produto disponível para eles. E o caso em si foi extremamente rechaçado. A Coca-Cola foi atacada, as pessoas escreviam carta reclamando para a Coca que eles acabaram com o produto favorito deles. Porque apesar da Pepsi dominar o mercado, digamos, onde a Coca também atuava, a Coca ainda era bem expressiva, então ela tinha um público muito fiel. E esse público fiel se sentiu traído. Não somente, digamos, pela própria, digamos, o que ela mudou eles não gostaram, mas só porque eles não gostaram da mudança. Então a Coca-Cola tinha uma imagem muito mais, digamos, significativa de uma forma subconsciente do que aquela análise consciente que eles estavam querendo fazer. As pessoas sentiam, digamos, um certo, como que se diz, eles tinham uma certa conexão e tinham uma certa, digamos, não necessariamente nostalgia. Aquele sabor significava algo mais para ela, eles estavam associados, digamos, a uma vivência longa com Coca-Cola, a várias experiências, seja, digamos, momentos e tudo mais, tomando Coca-Cola. E a partir do momento que modificaram essa marca, as pessoas sentiram uma mudança muito mais drástica do que aquele sabor realmente poderia proporcionar. Ou seja, a Coca-Cola voltou atrás e acabou fabricando Coca-Cola novamente. A questão só é que isso gerou um prejuízo absurdo. E, se não me engano, até o presidente, no caso, que na época da Coca-Cola, que decidiu optar pelo caminho da New Coke, foi mandado embora, se não me engano. Mas se for ver, o que, digamos, ele fez de errado? Ele realmente pegou um produto que ele tinha, viu um produto concorrente que fazia mais sucesso, analisou o porquê esse produto fazia mais sucesso, mas foi lá e modificou o seu produto para que atingisse esses objetivos e fosse um produto até tecnicamente melhor do que o do concorrente. Só que fazendo isso, suas vendas caíram muito mais, ele sofreu, de certa forma, alguns boicotes e sofreu as consequências de ter feito essa alteração. O que ele fez de errado? Na opinião de vocês, o que vocês acham que realmente poderia ter sido feito diferente? O que ele deixou passar e o que ele não considerou quando fez isso? Eu acho que ele não considerou a clientela que eles já tinham, porque provavelmente era uma grande parcela da população também. E ele não valorizou aquelas pessoas e poderia, então, ter feito
as duas, né? A Coca-Cola normal e essa, como se ela fosse uma versão nova. Enfim. Aham. Exatamente. E hoje em dia, se eu não me engano, foi até relançada a New Coke. E um período depois, hoje em dia, realmente, acho que eu cheguei a ver uma lata nova disso aí. Isso, tá certo. O problema é só que no passado, por exemplo, hoje em dia tá tudo conectado, tem muito mais empresas, as empresas estão lidando melhor com o brand e tem vários cases para ser analisados. O problema é que naquela época, tipo, esse foi a primeira tentativa de fazer uma mudança tão drástica assim. Então eles não sabiam realmente o que o mercado ia comportar e não tinha uma outra situação que isso já tivesse acontecido. Sim, Eu não professor, mas aceito. no caso Oi. que eu lembro dessa história era meio que tipo assim, ia tirar o sabor original praticamente para Uhum. ficar esse como Sim, o primeiro da Coca, né? exato. Então Na acho verdade, que isso foi eles que apagaram a impactou Coca-Cola mais. mesmo e substituíram pela Neon Coke. Aham. Aí não tem como, né? Professor, boa noite, beleza? Boa noite, tudo bem? Talvez eles pudessem até criar uma nova marca, né? Uma nova Sim. identidade, assim, por exemplo, assim, como a Bosch e a Skill, digamos, né? Aham. Alguma outra marca secundária, assim, que tivesse esse sabor e fizesse um teste, né? Ver se teria aceitação no mercado. Com certeza, seria uma boa estratégia. O ideal é, igual vocês falaram. Oi. O ideal realmente é pegar, e se for fazer uma alteração, digamos, realmente seria um novo produto, realmente você lançar os dois simultaneamente e mesmo modificar. Porque a partir do momento que uma marca Coca-Cola é extremamente forte, você já sabe o que você espera de uma Coca-Cola. Ele não pode ir muito diante disso, senão cria um estranhamento. Então, o ideal, igual você fala, muitas vezes ela poderia criar uma marca secundária, ela poderia realmente fazer uma Coca-Cola, e sem, digamos, New Coke, realmente fazer, sei lá, que nem agora tem aqueles modelos de Coca-Cola que são com baunilha, café, e tem outras variações ali com cereja e tudo mais. Algumas já vinham do passado e foram atualizadas. Então você poderia lançar essas novas opções e manter o mercado com mais uma opção ali. Só que um problema muitas vezes é que a decisão realmente por seguir um caminho ou outro, muitas vezes que é centralizada numa única pessoa, e essa pessoa acaba, digamos, vendendo essa ideia bem, porque dificilmente alguém vai ser CEO, presidente da empresa, se não for um excelente vendedor de ideias. E muitas vezes a pessoa pode deixar passar alguns desses detalhes, principalmente se ela considerar apenas um otimismo que ela tem numa ideia que ela mesma teve. Hein, Isso é... professor? Oi. A Coca hoje em dia faz esses experimentos, né? Uhum, E pega muito a opinião dos consumidores agora. Porque, por exemplo, há um tempo atrás, não sei se você lembra, até teve uma votação na Fanta, né? Que uhum, eles fizeram uma votação para qual seria o sabor que o pessoal ia querer mais. Aí eu lembro sim. que tinha 5 ou 6 sabores e o pessoal ia escolhendo Aham, para ver qual seria a Fanta que que seria sairia, no lançado. caso. Aham. E tipo, é que eles aprendem com os erros propriamente ditos, né? É difícil ver isso de outra forma. E uma coisa interessante é o jeito, por exemplo, que eles estão atuando agressivamente para fazer a Fanta Guaraná substituir a Quat no mercado. Então, você via, por exemplo, os packs com Coca-Cola, com as Fantas lá, várias promoções de você comprar mais uma Fanta Guaraná e assim por diante. Então, eles aprenderam essa questão da sutilidade que você tem que realmente entrar numa coisa que pode ter uma significância maior para o consumidor. Então, é uma análise que realmente ela vem com a experiência. Hoje em dia é fácil para a gente fazer uma análise do que poderia ter sido feito diferente. Mas naquela época, sendo pioneiros e tentar fazer uma mudança tão drástica, era difícil saber. E naquela época foi feito o teste cego e foi pedido a opinião das pessoas. Só que eles focaram muito nessa questão, digamos, técnica. Eles realmente observaram somente os atributos que seriam relacionados, digamos, ao sabor, atributos, por exemplo, e realmente como a pessoa descreveria aquele sabor, ou comparando refrigerantes diferentes, por exemplo, a Pepsi, Coca-Cola original e com a New Coke. E perguntava para a pessoa, sem rótulo nenhum, sem saber o que era qual cada produto, qual realmente a preferia. E todas elas preferiam a New Coke, assim, com tipo uma margem de sucesso de 90%. Então, tipo, esse cara, provavelmente, que estava dirigindo a empresa e acabou norteando todo mundo para essa decisão, ele pensou e pautou realmente numa questão técnica. Ele viu assim, tipo, não, esse sabor realmente importa. Mas ele desconsiderou completamente o que é realmente a marca ou o produto realmente significava para as pessoas de uma forma diferente do que o sabor ou que ele entregasse. Realmente a experiência e o que a marca entregava para o usuário. E isso é bem interessante, porque tipo, hoje em dia seria difícil ver uma empresa fazer alguma coisa desse gênero. Porque, que nem você falou ali no exemplo, no caso da Fanta.
A mesma coisa acontece com outras empresas, por exemplo, que nem a Ruffles faz sorteio para ter um novo sabor e as pessoas, digamos, votam e realmente às vezes dão até sugestão de um sabor novo que seja inovador, tipo um Ruffles feijoada da vida. Mas eles mantêm a marca original, certo? E puxam essa participação de criação de produto. Isso é bem legal, isso é uma coisa que a gente vai falar na próxima aula, dessas estratégias de arquitetura de marcas. Então, como por exemplo, quando marcas atuam conjuntamente, sejam de outras empresas, seja de outras marcas, ou seja, junto com o consumidor. E como eles criam os produtos. Esse de chamar realmente o consumidor para atuar, para ajudar a fabricar um produto melhor, é uma boa ideia. Isso ajuda bastante com questões também de aspectos culturais. Às vezes, você lançar um produto que, digamos, seja muito ousado para essa cultura, é complicado, mas se você não tem ideias, por que não pedir diretamente para a fonte que vai consumir elas depois? E essa sensação de participação dá um engajamento muito interessante, porque as pessoas realmente ajudam a criar, digamos, o produto. Então elas têm uma tendência, naquela questão de retribuição muito grande, de chegar lá e comprar aquele produto depois. Nem que muitas vezes até que ela realmente não está muito empolgada em comprar, mas às vezes só por ter participado do concurso, e às vezes, digamos, porque muitas pessoas dão a mesma opinião, tá? E mesmo, tipo, ideias são limitadas. Dificilmente alguém vai chegar e vai dar a ideia, por exemplo, de fazer uma Ruffles sabor pinhão. Mas as opções que vão dando certo, as pessoas que votaram aquela opção, elas acabam adquirindo esse engajamento. E acaba vendendo bastante. Principalmente com a ideia do marketing e a publicidade de falar que aquilo, digamos, é um produto temporário e tudo mais. Isso é bem interessante. E se for ver, por exemplo, tentar analisar campanhas antigas, tipo de coisa, muitas vezes elas nem existiam e outras vezes elas até podiam existir, só que era muito mais difícil a participação do povo, porque, por exemplo, com a internet é fácil você colocar uma enquete e todo mundo votar nela e realmente conseguir decidir o que é melhor. Só que no passado, por exemplo, ter que fazer isso por carta ou por telefone era um processo que era mais caro e muito mais trabalhoso. Então as pessoas, digamos, não participavam tanto. Hoje em dia, as pessoas podem acompanhar em tempo real como está indo as votações e como que está sendo captada a informação delas. Então, essa dinâmica nova do mercado ela é muito interessante. E também, com as pessoas conhecendo o que dá certo e o que não dá certo, tudo bem que cada caso é um caso. E muitas vezes a gente pode ter um viés que vai nos dizer que tal situação realmente é parecida com a outra, mas mais porque a gente quer confirmar uma ideia que nós já temos. Tanto que um dos princípios da ciência, até mesmo para todo mundo que agora está fazendo TCC, é a ideia de você utilizar a estatística para provar que você está errado, e não para comprovar que está certo. Qualquer pessoa que realmente tem habilidade argumentativa, digamos, na média ali, por mais que ela esteja errada, ela vai conseguir argumentar a favor da ideia dela errada. E isso é complicado considerando a ciência, porque a ideia, pelo menos da parte estatística, é realmente encontrar ferramentas que, caso o resultado, por exemplo, desse positivo ou negativo, afetasse a tua pesquisa negativamente. Essa é um dos princípios, digamos, esse é um dos princípios que realmente norteia uma boa atividade científica. Porque provar que você está fácil, você consegue. Já foi provado no passado, inclusive, que cigarro fazia bem para a saúde. Tipo, digamos, bem para a saúde no aspecto geral do metabolismo, não somente, por exemplo, sei lá, para estresse, mas realmente dizendo que fazia bem para os pulmões e afins. Então você consegue comprovar exatamente o que você queira se realmente quiser. E é complicado, principalmente nessas questões, quando uma pessoa fica incumbida de fazer uma decisão muito grande para a empresa, que ela tem esse poder no fim das contas. Então ela realmente consegue convencer que ela está certa, ela consegue fazer testes práticos e tudo mais que possa acontecer para comprovar que aquela teoria dela pode dar certo. Só que às vezes não é realidade. Então por isso, sempre buscar comprovar que você está errado e não comprovar que você está certo. Isso parece uma frase meio fácil, assim, tipo, é um ditado meio fácil de conseguir fazer, só que ele é mais difícil. E realmente ele tem algum resultado positivo ali na parte de pesquisa e quando você está realmente querendo comprovar uma coisa. Então, é uma abordagem bem interessante. Tranquilo, gente? Tudo bem com vocês? Tudo bem, professor? Então vamos. Sim. Beleza. Esses casos são muito interessantes. Esse Neil Cole que marcou praticamente é utilizado ele até hoje com bastante frequência. Outro aspecto, cultura. Envolver primordialmente dois conceitos. Os valores da marca da organização. Então, realmente, a identidade daquela empresa e como ela se comporta e o que ela pretende ali, por exemplo, quem realmente ela é, ou pelo menos quem ela quer aparentar. E os aspectos culturais que influenciam a percepção da marca. Então, você não pode criar ali um choque de cultura e realmente fazer as pessoas, digamos, entrar em conflito umas com as outras ou com uma empresa porque essa empresa assumiu uma posição totalmente contrária contra a maior parte da população.
todos nós nos sentimos, de certa forma, integrantes da opinião média do consumidor. Então, se algo nos ofende, a gente imagina automaticamente que tem uma grande população, digamos, a maior parte da população também está ofendida. Só que às vezes não é exatamente assim. E cada vez mais os consumidores querem conhecer a empresa por trás da marca que compra os seus propósitos e seus valores. Então, aquilo que eu disse, isso aqui não é necessariamente relacionado porque as pessoas realmente têm esse ímpeto de querer saber o que ela pensa. Só que a partir do momento que uma concorrente se posiciona, ela quer saber o que você pensa também, porque ela já sabe o que a concorrente pensa. Então, isso aqui seria um atributo mais comparativo. A ideia de, por exemplo, se tal empresa concorda com você, tem tal opinião, e eu gostei daquela opinião, eu quero saber também tua opinião para saber se você vai a favor ou contra aquilo. E assim por diante. É meio que uma pressão que o próprio sistema retroalimenta e faz acontecer. Análise da cultura. Duas bases principais. Valores da marca, cultura original da marca. Muitas vezes a cultura original pode ser realmente a empresa. Então, digamos que a empresa desenvolve um produto que seja ecologicamente correto, mas todos os outros são, digamos, extremamente poluidores e matam animais silvestres, naturalmente. Esse tipo de situação, então, é conflitante uma com a outra. Então, é complicado e dificilmente essa estratégia primeira vai dar certo. Um caso interessante recente, que deu mais ou menos por esse caminho, tá? Não é tão exato, mas pensem, a C&A, ela fez uma campanha com uma modelo plus size, não sei se vocês acompanharam essa situação, e deu errado, as pessoas não gostaram, porque ela fez essa campanha de uma forma errada, foi uma forma, digamos, forçada, porque se você for numa loja da C&A, você for uma pessoa, digamos, que utiliza tamanhos de roupas maiores, dificilmente você vai conseguir encontrar uma peça de roupa lá, certo? Pelo menos é isso que é dito na internet, eu não sei, mas enfim. Então, eles fazem uma campanha para roupas plus size, mas ao mesmo tempo eles não aumentam a quantidade de roupas de tamanhos maiores dentro das suas lojas. Então, isso é uma questão de tipo, ela está fingindo um posicionamento adepto a vários tipos de corpos diferentes. Então, essa situação, digamos, é conflitante do valor de determinado produto que ela está tentando passar ali, com o que a empresa realmente faz ou do histórico dela. O ideal é a primeira empresa mudar essa estrutura, começar a fornecer roupas maiores lá, e depois fazer essa campanha e já anuncia essa modificação. Assim não vai ficar uma estratégia vaga. E por incrível que pareça, é fácil as empresas errarem esse tipo de coisa. Igual eu falei, às vezes os funcionários daquela empresa não prestam atenção nesse tipo de detalhe, ou não valorizam esses detalhes. E o povo, que consequentemente faz parte daquele grupo, daquela minoria, no caso, que foi ofendido nessa estratégia, eles conhecem bem tecnicamente e para eles é fácil falar mal. Então, dependendo do teu posicionamento, ele tem que ser consistente. Como os valores da marca são inspirados nos stakeholders, certo? Como eles realmente reagem a eles. Quais riscos e oportunidades para a marca? A origem da marca é relevante para influenciar os consumidores e clientes. Então, muitas vezes, tipo, isso aqui pode não estar só realmente linkado ao como a empresa se modificou para atender aquilo. Só que se isso já for consistente com os valores iniciais da empresa, digamos que já foi, a empresa já cresceu voltada para aquilo, como é o caso da Natura mesmo, que ela realmente tem uma pegada ambiental e ela é forte nisso e consistente nisso. Então é fácil uma pessoa associar ela. Se no passado, por exemplo, ela não foi ambientalmente correta, isso já está apagado por um longo histórico de fazer posicionamentos diante disso. Então essa consistência é extremamente importante. E uma empresa realmente mudar, acontece também, às vezes pode ser aceita no mercado. O problema é fingir que sempre foi assim, sabe? Você realmente tem um posicionamento que as pessoas vão se lembrar e acreditam que a internet tudo é lembrado, é complicado. Então, o importante é manter uma consistência e caso for fazer uma mudança drástica, assuma que aquela mudança é importante e o que realmente fez ela mudar para isso. Isso funciona e o público abraça. Normalmente, se tem uma briga entre um público que é contra e um público que é a favor, naturalmente as pessoas que, digamos, são meio adeptas àquela causa vão acabar se engajando a favor da empresa. Uma questão de polarização mesmo. As pessoas vivem se polarizando e essa é uma das coisas que motiva a humanidade. Criar grupos e seja nós contra eles. Isso aí as pessoas amam, em todos os sentidos. Seja para discutir time de futebol, seja para discutir política, ou seja para discutir até mesmo um filme e algumas marcas. As pessoas adoram brigar umas com as outras e formar times rivais. Então, isso é um jeito positivo de ganhar uma fatia do mercado e, às vezes, conseguir crescer, inclusive. Porque se você for uma empresa pequena que faz oposição a uma questão opressora grande, você consegue atrair várias pessoas, por mais que não seja uma empresa muito correta. E funciona. Personalidade. O caráter da marca e sua influência para gerar relacionamento com os consumidores. Quais características humanas que a marca possui? Existe uma personificação clara feita pelos consumidores? A personalidade da marca é aderente aos valores do público-alvo?
Isso aqui é um tipo de teste, você já deve ter visto em alguma aula ou outra, ou já viram algum caso disso na vida real, que eles realmente pedem, por exemplo, para uma pessoa, reúne um grupinho de pessoas e pede para essas pessoas classificarem, dizerem o que ela acha daquela marca, se ela fosse uma pessoa, como ela seria, certo? Então, por exemplo, Coca-Cola. Coca-Cola é uma pessoa jovem, uma pessoa que, sei lá, tá se divertindo com os amigos e tal. Então, tipo, às vezes isso aí não é diretamente do produto. Às vezes fala Coca-Cola, você pode imaginar uma pessoa acima do peso com vários problemas de saúde. Mas, tipo, a marca em si, as campanhas publicitárias, elas visam modificar isso aí. Então você vai ver Coca-Cola, vai ver o pessoal jogando basquete, feliz com os amigos lá e tomando Coca-Cola. E assim acaba funcionando. Então, se você vê que teu produto tem uma personificação errada, ou não errada, mas diferente daquilo que você quer, você tem que fazer, digamos, uma modificação para isso que consiga acontecer. A personalidade da marca é aderente aos valores do público-alvo. Então, você tem que criar uma personificação e fazer, digamos, ela atuar como realmente fosse o rosto da marca e as pessoas pudessem se sentir amigas dela. Porque uma organização, naturalmente, ela é meio assustadora. É uma empresa que muitas vezes visa tirar seu dinheiro. Só que se ela tiver um personagem carismático, um símbolo, algo assim, que se associa, digamos, a algo que você gosta, algo mais próximo, você pode vir a gostar dela. Criação da personalidade. Deve-se fazer uso de testemunhais. Testemunhais é basicamente esse tipo de discussão e unir pessoas para chegar nesse ponto comum. Então você pega as pessoas e pergunta para elas o que elas realmente sentem daquela marca e como descreveriam ela se fosse uma pessoa. Isso parece um exercício besta, mas funciona e tipo, realmente consegue, muitas vezes, extrair algumas percepções que a pessoa mesmo não conseguia imaginar. Opções. Criar personagem, né? Pulei um aqui. Fazer um bom uso de patrocínios. Isso aqui é uma maneira bem interessante de você se mostrar, digamos, engajado por algo ou não. Você patrocinar, por exemplo, eventos culturais, esportivos e afins, dá uma visibilidade maior e que aquela empresa realmente se preocupa não somente com o dinheiro, mas também com o bem-estar social. Então, patrocínios são uma estratégia legal de você mudar e conseguir dizer o que aquela empresa realmente, digamos, apoia ou não. Então, apoiar algumas causas que já são mais fragilizadas, seja pela política ou pela cultura que eu digo realmente é a cultura da sociedade, não atividades culturais, é interessante para realmente conseguir engajar pequenos públicos ali. E as pessoas acabam comprando essa ideia. Muitas vezes elas sabem que uma empresa só participou ali, patrocinou com segundas intenções. Só que no subconsciente dela, ela sabe que essa empresa apoia pequenas causas. Então, tipo, se ela tiver que tomar uma decisão, muitas vezes nem se lembrando do patrocínio, ela pode tomar a decisão que você quer. E criar personagens, podem ser animados ou atores. Isso aqui é interessante, acho que eu separei uns exemplos aqui. Até aqui. Então, nós temos o caso da Uninter. Eu esqueci o nome desse rapaz, que ele apresenta, acho que o Video Show na tarde. Mas, enfim, junto com a Uninter. Já vimos várias campanhas e várias pessoas aleatórias da Uninter. E algumas delas, visivelmente, nunca tinham feito faculdade. E eles tinham contratado. Então, a ideia simplesmente seria pegar um público que está acostumado com essa imagem, sente uma familiaridade e acaba consumindo. Do mesmo jeito que a Mariana Rua Barbosa, obviamente, não utiliza Pantene, mas ainda assim contratam ela para fazer o comercial. Tá, eu tô fazendo uma afirmação, vai dizer que ela usa, talvez ela use Pantene, vai saber. Mas enfim, eles contratam ela porque ela é uma pessoa que está sendo expressiva e está sendo bastante repetida em novelas e afins, e as pessoas sentem um certo sentem o carisma dela, alguma coisa assim, e ficam associando a marca de maneira positiva. É uma pessoa de confiança, digamos, que ela vê constantemente. Já é comprovado que, por exemplo, se a gente acompanha muito bem um youtuber, um radialista, um apresentador de TV, a gente acaba se sentindo como amigo deles, e se eles forem, digamos, atacados por alguém, a gente tem que defender. Então, fica fácil pegar alguém que está sendo bem visto, digamos, bem visto na questão de frequência mesmo, e com uma boa imagem, e pegar isso aí e tentar transpassar para uma marca em específico. Parece ilógico, mas realmente funciona. O problema disso aqui é esse tipo de caso aqui. Todo mundo sabe que é o Victor e Léo, e eu não me lembro o nome de cada um deles, mas acho que o Léo, esse me envolveu numa polêmica quando ele agrediu, ou pelo menos foi afirmado que agrediu, a esposa ou ex-esposa dele. O complicado disso aqui, quando você fecha um acordo com um ator para fazer essa simbologia, é que você não sabe o que essa pessoa é na vida pessoal dela. Você nem sabe basicamente como ela é na vida pessoal e o que ela pode fazer. Por exemplo, que nem tem o caso do PC Siqueira, que ele está sendo pego e acusado de umas coisas horríveis, e assim por diante. Por mais, muitas vezes, até que as coisas não sejam verdadeiras, uma vez que aconteça, por exemplo, a acusação, você já mancha a imagem daquela personalidade, e essa pessoa, consequentemente, também afeta a imagem do produto. Então, se você já tem uma campanha baseada numa pessoa, e se a pessoa faz alguma caca, você vai ter que, teoricamente, tirar essa campanha do ar. Isso envolve uma série de prejuízos e tudo mais. Exige que a empresa se posicione sobre aquela questão e prepare tudo aquilo que ela tinha planejado.
Então é complicado utilizar pessoas reais por causa disso. Você nunca sabe o que pode acontecer, apesar de muitas vezes gerar uma boa imagem. Mas você não sabe. Porque hoje em dia é muito fácil alguém dar alguma gafe e essa gafe ser pega na internet e cair em cima disso aí. Muitas vezes alguém pode ter gravado, por exemplo, sei lá, ter feito um comentário no Twitter há 10 anos atrás e realmente esse comentário ser pego e eu ser usado contra a pessoa. E tipo, já aconteceu grandes demissões na mídia por causa disso. Qual que é uma estratégia interessante de fazer em troca disso? O caso da Luísa, da Magalu, né, o nome dela, é a personagem da Magazine Luiza ali, e ela é uma personagem que acaba fazendo esse papel de associação como algo positivo dentro da marca, a personificação da marca. Ela realmente fala com você se está com dúvida com algum produto. Ela realmente se posiciona, que nem aqui no caso está na parada gay. E não é só parada gay, por exemplo, Setembro Amarelo. Ela realmente vai ter um post sobre Setembro Amarelo, utilizando a fitinha amarela. Qualquer coisa que aconteça, digamos, um evento específico que tenha um cunho social, tudo bem que às vezes vai ser contra uma parte da população não vai gostar, mas ela se posiciona naquilo de uma maneira ética e totalmente planejada pela empresa. E é mais fácil do que fazer isso com um ator. E essa ideia também é um pouco mais sustentável a longo prazo. Você consegue criar bons resultados dessa forma. Não é à toa, por exemplo, que Dolinho, seu amiguinho, virou um meme tão repetido na internet. Às vezes, Dolinho é um comercial extremamente pobre em vários sentidos diferentes, que eu digo assim, tipo de qualidades de efeito especial, da animação. Até é lenta aquela animação e se mexe devagar. É horrível. Só que aquilo virou um meme e as pessoas acabaram gostando. Tem piadas na internet sobre Dolinho e tudo mais. Foi uma coisa que ela não planejou e aconteceu, certo? É um personagem dela. Ela pode utilizar para sempre. Só que às vezes, se um ator se sai bem no meio de uma campanha, muitas vezes ele vai utilizar aquilo para benefício próprio, porque se a tua empresa não continuar pagando cada vez mais para ele ficar, ele vai trocar de empresa facilmente. Então, criar personagens é uma atitude muito prática e muito funcional. Perfeito? Personagem, seja um bonequinho na logo, seja um brinquedo que dá de brinde para o consumidor levar para o seu filho. Esse tipo de personificação funciona muito bem e é bem sustentável e bem prática, certo? Muitas pessoas, por exemplo, abriram conta na Caixa para ganhar um poupançudo e assim por diante. É fácil fazer esse tipo de associação, é fácil dar certo, porque muitas vezes pode ser uma publicidade que não seja focada para a criança, mas a criança pode ver e pode realmente se interessar naquilo e acaba forçando uma situação. Então, as pessoas adoram a inteligência artificial nesse sentido e adoram esses bonecos personificados. Às vezes, uma situação fácil também é você controlar essa questão da exposição negativa, ou às vezes pode fazer, digamos, se posicionar a favor de algo ou contra algo, mas de uma forma singela que quem só vai, digamos assim, como não é algo de um choque muito forte, só vai realmente sentir aquele apoio, que nem aqui no caso do apoio da parada gay, na parada LGBTQI+, tá falando agora corretamente. Então, às vezes, por exemplo, as pessoas que estão ligadas a esse movimento podem realmente ver essa imagem e sentir esse apoio, mas as outras pessoas vão acabar ignorando, as principalmente que são contras, porque elas normalmente não vão prestar atenção nessa campanha e talvez nem chegue direcionadas até elas. Então é um jeito bem fácil de você travar isso aqui, porque ninguém vai fazer um tabloide sobre a vida da Magalu, certo? Ninguém vai fazer isso. Então é uma maneira fácil de segmentar e conseguir mandar a informação que você quiser. Funciona melhor e provavelmente isso aqui é o futuro das grandes marcas. Já é o passado também, uma tendência que fica cada vez mais frequente. Você nunca sabe o que uma pessoa famosa vai fazer. Então, é complicado. Relevância. O que a marca representa além de entregar os benefícios esperados? Se a marca deixasse de existir, que lacuna deixaria? Qual o nível de lealdade e de admiração com a marca? A marca tem um papel claro na vida das pessoas? Ela gera engajamento? Aqui tem alguns exemplos de, normalmente, guerras que acontecem entre as pessoas. Aqui tem um time de futebol, tá? Eu não sei sinceramente qual time que é, porque eu não prestei atenção suficiente na imagem quando escolhi ela colocar aqui. Mas, enfim, são as pessoas brigando. O time em si é uma marca, e ela tem uma significância grande na vida das pessoas, muitas vezes por, digamos, não vou falar em posição, mas por influência familiar. Então as pessoas acabam estando extremamente... Atlético Paranaense e Vasco. Obrigado pela contribuição. Enfim... Quando você vê esse tipo de situação, muitas vezes a gente acaba vendo uma certa estranheza, violência e tudo mais, só que é fácil as pessoas chegarem numa situação como essa de conflito. Não é todo mundo que faria isso, claramente. Mas é fácil pessoas, digamos, você nunca diria que participaria de algo assim, acabando participando de um movimento como esse, ajudando a quebrar o estádio, porque envolve muita emoção, tem muita coisa em jogo, e principalmente porque é uma disputa acirrada. Essa questão de disputa também está presente em videogames, é muito fácil ver nerds discutindo qual videogame que é melhor, certo? Sendo que, teoricamente, as marcas nem se importam muito com eles, acabam cobrando tudo caro mesmo. Celulares também, usuários da Apple amam a Apple de várias questões diferentes e nunca trocariam.
e falam mal do Android, às vezes a pessoa do Android fala que a Apple não vale a pena, e assim vai. Então as pessoas acabam comprando posicionamentos diferentes, muitas vezes porque existe a oposição. Aqui o Mario novamente também, as pessoas que amam a Nintendo realmente e pagam extremamente caro. Um jogo da Nintendo custa mais de R$ 400, as pessoas compram. Então, tipo, as pessoas acabam ficando muito fortemente atreladas a essas marcas, a ponto de criar disputas e tudo mais. Essas disputas são extremamente benéficas para as marcas na maior parte dos casos, tá? Não vou dizer em todos, porque questões quando envolve violência é triste, e principalmente seria mais triste ainda se a empresa gostar disso. Mas em caso de discussões que realmente as pessoas fiquem engajadas, buscando os pontos positivos que eles gostam e atacando aquilo do concorrente que eles não gostam, isso aí é muito interessante para a empresa. Isso gera uma polarização que às vezes um usuário, por exemplo, de um videogame poderia trocar livremente por outro, mas por causa dessa acabando ter essa briga que envolve muito questão de orgulho, muitas vezes ela acaba não trocando e acaba ficando na marca fidelizada ali feliz. Perfeito? Então dá uma certa estabilidade para a marca e você sabe o que esperar. Esse tipo de disputa, esse tipo de sensação de fazer parte de algo e amar algo acima da lógica, vale bastante a pena para as empresas. Obviamente, dependendo da situação que acontecer aqui, por exemplo, extrema violência, isso aqui não é bom. E expressão. Eu separei a foto do gordinho do Outfit, tá? Ele tá na internet, tudo que é canto, então não senti aqui que seria necessariamente crime utilizar a imagem dele nesse slide. Mas enfim. Expressão. Diferença entre o eu atual e o eu ideal. Como o consumidor se sente utilizando a marca. Como o consumidor é visto pelas outras pessoas utilizando a marca. Como que o consumidor quer evitar os riscos sociais. Então aqui tem alguns exemplos que o Cristiano Ronaldo utiliza com a Mercedes dele. Aqui é alguém com uma Harley Davidson, certo? Ambos os produtos eles têm uma associação da pessoa que está utilizando como um estilo de vida diferente ou algo específico. A pessoa realmente passa uma imagem diferente utilizando esse produto. Essa relação do eu percebido. Para esses casos aqui, até mesmo o celular, ele tem algum aspecto funcional que é possível justificar em termos técnicos. Mas o tijolo da Supreme não tem nada que justifique, ao meu ver. Ele realmente existe, ele realmente foi vendido numa edição especial. E era absurdamente caro. Eu acho que esse tijolo custava uns R$ 800. Hoje em dia custa muito mais por causa do dólar. E, tipo, realmente era vendido somente um tijolo de barro escrito Supreme. E as pessoas compravam. A Gucci é um outro exemplo também que pode ser utilizado ali como uma coisa que está associado simplesmente ao status de como a pessoa vai ser percebida. A partir do momento que você, digamos, tenha todos esses produtos aqui, incluindo o tijolo, você vai ser visto como uma pessoa bem da ostentação e com bastante dinheiro. O hype, aquele movimento que ficou famoso por causa do garotinho que estava ali no slide anterior, ele realmente está envolvido nessas questões. As pessoas que carregavam a maior parte, digamos, em valor em dinheiro em si, conforme andava, eram bem vistas no grupo. Aquele garoto estava com 50 mil em produtos no seu corpo. E outras pessoas estavam lá com valores parecidos. O legal são os vídeos zoeira que surgiram depois disso aí, de pessoas fazendo outfit de coisa, tipo, de valor que comprou em brechó, ganhou de presente dos outros, era muito bom. Mas esse tipo de valor criado e como você é visto, consegue nortear bastante coisa no mercado também. Principalmente no mercado de luxo, onde as coisas... Isso aqui é um cinto, certo? Ele serve para, digamos, segurar suas calças. Algumas vezes ela pode ser vista com um adorno estético. Mas ainda assim, ele não consegue fazer nada muito diferente do que um outro cinto qualquer de R$ 20 a C&A faria. Talvez durabilidade. Só que um cinto de R$ 20 mil dá para você comprar um container de cintos baratos, então você vai ter cinto para gerações da sua vida. Mas você pode optar em ter esse cinto que te passa uma imagem específica, certo? Ou um cadarço, né, professor? Oi? Ou um cadarço. É. O cadarço é pior. Mas, enfim. É interessante ver isso aqui, porque isso aqui realmente é a pessoa querendo passar um ar de exclusividade, seja aquilo que ela quiser. É bobeira, né? Mas qualquer um dos outros produtos é fácil a pessoa, digamos, estar associada a uma imagem, ou como muda o jeito que as pessoas veem ela utilizando esses produtos. E realmente imagino que ela tem um poder aquisitivo maior. Então, isso... Até quando eu estava na FGV, tinha um colega lá que ele falou que ele comprou uma Lacoste porque ele sentia que ele tinha cara de pobre. Então ele comprou uma camisa da Lacoste para ele ir em reunião, porque esse era o único jeito dele tentar se posicionar com uma pessoa, digamos, mais bem-sucedida, assim. Claro que esse exemplo, ao meu ver, tipo, sei lá, acho que eu não faria esse tipo de coisa, mas, tipo, ele, no meio dele, ele se sentiu pressionado para fazer esse tipo de atitude e ser visto como uma pessoa mais, digamos, apta a ser incluída naquele meio que queria entrar, seja para network ou para fazer negócios. Então, é complicado, essa questão da imagem realmente acaba afetando o nosso dia a dia de uma forma ou de outra. Mas também isso não pode deixar subir a cabeça quando a pessoa comprar um tijolo de R$ 800. Se você colocar ele na parede ali, passar um reboco, vai ficar igual qualquer tijolo que você tenha.
E aqui, como caso para ser analisado esses pontos, eu peguei aqui a Havaianas. Isso antes de 94, quando ela era considerada um produto genérico, certo? Aqui tá os atributos dela, digamos, colocando numa escala de 1 a 7, de 0 a 7, na verdade. Então, teríamos ambiente, produto, cultura, personalidade, relevância, expressão. Inicialmente, ela estava fortemente associada ao ambiente e ao produto, porque ela era um produto de baixo custo e com uma funcionalidade específica. As pessoas tinham vergonha de usar o produto fora de casa. Opção para não andar descalço, bom para não escorregar no banho, produto de qualidade com poucas opções, conhecido pela sua resistência. Então a pessoa comprava para não ficar andando descalço, por exemplo, dentro de casa ou dentro do seu quintal, e poder fazer as atividades do dia a dia. Mas, de certa forma, podia provocar uma espécie de vergonha em você pegar e sair com isso aqui para fora, do portão para fora de casa, certo? Então, antes de 94, ela tinha essa imagem de um produto que era simplesmente um produto técnico para atender um objetivo específico. Ele não era, digamos, propagado como uma coisa de alto valor. Depois de 94, a modificação, digamos, que houve na percepção da marca foi absurda. Ela se tornou um objeto de grande expressão de personalidade e cultura. Então, as pessoas, haviam brasileiros que ganhavam muito dinheiro lá depois dos anos 2000, principalmente pelo eBay e afins, vendendo Havaiana para o mundo inteiro e cobrando um valor ridiculamente alto. A Havaiana, um tempo atrás, era bem barata, então as pessoas ganhavam dinheiro exportando Havaiana para os Estados Unidos ou para a Europa, por exemplo, e compravam, sei lá, R$ 150 a unidade, na época que ela custava 10. Então, ela acabou tendo valor modificado, ficou de certa forma legal você ter Havaiana e muitas vezes até você passear de Havaiana. E o que mudou? Visual moderno e sinal de brasileiro de sucesso. Então, o que realmente propiciou essa mudança? Foram os comerciais da televisão e foram os comerciais de campanhas publicitárias feitas. Eles pararam, digamos, de atuar com um produto prático para pegar toda pessoa que seja galã no momento de alguma novela, indo comprar uma Havaiana e fazendo alguma piada com Havaianas legítimas. E assim por diante. Eles fizeram isso durante anos e uma hora funcionou, certo? Fazendo vários modelos diferentes, com diferenciação e criando inclusive lojas específicas de Havaiana, isso foi ainda tornado mais possível. Hoje em dia é difícil imaginar um personagem de relevância que não vai ter uma versão havaiana, ser super-herói, desenhos, ou artes do momento e coisas do gênero. Tem muitas opções diferentes, certo? Básico no closet, praticamente todo mundo tem uma Havaiana, pelo menos gostaria de ter, acho que em casa. Eu não sei se tem alguém que não gosta de Havaiana, eu acho bem difícil acontecer essa situação. Muitas versões, cores e tipos estão diferenciadas e ela pode ser utilizada, por exemplo, para a pessoa expressar a personalidade dela por meio da Havaiana. Antes a Havaiana só era expressada, digamos que é um produto deficiente de baixo custo. Hoje em dia ela expressa quais personagens você gosta e assim vai por diante, certo? Que tipo de produto você gosta. Não precisa falar de qualidade. O que fala por ela agora são a variedade de modelos, certo? E a fama e, digamos, a imagem que o produto propicia. Então não precisa mais falar que elas são resistentes e que a tira delas não arrebenta. Diferente do que acontecia na Havaianas antes de 94. Os comerciais dela eram focados para falar na qualidade e que ela era um chinelo melhor. Representa beleza, alegria e descontração. A ideia de realmente ter essa grande variedade se tornou um produto mais divertido e interessante. Se você pegasse a Havaianas 94 e colocasse num shopping, mesmo que não tivesse tantos shoppings assim como tem hoje em dia, pelo menos em Curitiba naquela época, uma loja de Havaianas não ia se manter no shopping. Diferente hoje em dia, que você consegue, digamos, na loja de Havaianas, e tem Havaianas lá com preços extremamente altos, próximos a R$100. Então, são produtos diferentes, públicos diferentes, mas, digamos, uma transformação bem significante que a marca sofreu. E, basicamente, fazendo bom uso da publicidade e utilizando os canais e mecanismos certos das pessoas associarem a Havaiana a um bom produto. Posicionamento. Essas duas últimas partes são mais curtas, tá? O ato de planejar a oferta e a imagem da empresa de modo que ela ocupe um lugar distinto e valorizado entre os clientes-alvo. Posicionamento. Eu me posiciono para alguém, geograficamente, então para alguém numa região específica que você quer atender aquela demanda dela, seja por exclusividade, porque ninguém está atendendo ainda, ou porque você vai atender melhor aquela questão. Sociodemográfica. Por exemplo, características das pessoas, sejam elas, por exemplo, idade, gênero e assim por diante. Você realmente pega maneiras de segmentar as pessoas, mas não de uma forma, digamos, como elas pensam, mas sim tentando atender públicos específicos separados biologicamente, dessa forma. E psicográfica. Aqui sim é a parte interessante e a parte mais relevante do momento. Porque a geográfica e sociodemográfica, muitas vezes você vai atender em alguns negócios bem específicos, seja relacionados à saúde, ou negócios baseados em posicionamento, baseado em acesso, sempre que a gente falou em umas aulas anteriores. O modo psicográfico é o mais útil do momento e é o mais falado. Esse aqui que gera a cultura do cancelamento e gera as brigas e disputas online.
Então, psicográfico é aquilo que está relacionado, digamos, às condições morais das pessoas e de como elas realmente pensam sobre as coisas. Psicográfico é realmente como realiza uma coisa ou outra. E dessa forma, é uma maneira prática de você atingir essas pessoas se engajando no movimento ou não com sua empresa. Eu me posiciono em relação às opções existentes no mercado. Então, por exemplo, se no Brasil não tem ninguém que queira salvar, sei lá, um pinguim da Groenlândia, não é muito significante você fazer uma campanha dizendo que você, digamos, se posicionou fortemente para auxiliar a preservar os pinguins da Groenlândia. Se ninguém realmente se importa com a causa naquela região, é complicado você fazer um posicionamento muito agressivo sobre aquilo, certo? Então você vê o que realmente é importante naquela região, onde a empresa atua, e faz o posicionamento para aquilo. Se você é, digamos, sua empresa é uma cidade religiosa, você pega e patrocina eventos religiosos. Isso vai trazer mais pessoas aderentes à tua marca. Então você tem que ter acessibilidade. O que acontece é que, tipo, se você é dono de uma empresa, você faz um posicionamento totalmente absurdo, diferente daquilo que você acredita como pessoa, as pessoas vão conseguir associar essa relação. Mas, às vezes, empresas grandes podem se instalar em regiões diferentes, completamente diferentes, e patrocinando coisas diferentes, para atender públicos diferentes. É difícil essas comunidades se comunicar entre si e gerar esses conflitos. Tudo bem que não pode ser algo muito conflitante, mas pequenas coisas podem acontecer sim. O que foi falado antes, que é divertido, se eu não me posiciono, o mercado me posiciona. Então, por exemplo, se você gosta de determinado candidato, digamos assim, você não gosta de determinado candidato, você automaticamente faz parte da oposição. E assim por diante. Isso aqui em empresas é extremamente tenso, porque as empresas estão se posicionando a favor de causas bem polêmicas. E quem está, digamos, lateral, os concorrentes disso, eles ficam pressionados ou a aderir também ao movimento polêmico, ou ir contra e ganhar uma quantidade de inimigos também diferentes. Então, é complicado. É uma escolha bem difícil, mas o ideal é você se posicionar, nem que seja ficando em cima do muro, mas pelo menos falar sobre o assunto é importante. E geração de benefícios emocionais. Por exemplo, isso aqui está fortemente relacionado ao storytelling. Às vezes, se, por exemplo, alguém realmente te emociona de uma forma diferente ou outra, uma empresa realmente cria um comercial que faça você chorar, seja com um filhote de cachorro, ou seja uma situação social, contando a história de uma pessoa, e você realmente fica comovido com a situação, por mais que esteja sendo vendido ali, por exemplo, uma colher de um pegador de sorvete, sei lá, alguma coisa assim, e você não quisesse comprar isso, talvez você olhe aquele produto com outros olhos e tenha interesse porque você se sentiu comovido pelaquela campanha e posicionamento daquela empresa. Casos famosinhos, temos a Dove, existe a beleza fora da caixa. Pegou pessoas com padrões de beleza diferentes e inseriu numa campanha, certo? Isso aqui é mais fácil do que trabalhar, no caso, com roupa, você trabalhar com produtos cosméticos. E muitas vezes as empresas não vão ter produtos para todos os tipos de cabelos e afins. Mas a Dove se portou dessa forma e conseguiu criar, digamos, produtos que realmente abraçassem essa causa e atendessem esse público mais diverso. Isso aqui foi bem visto no mercado e ela foi uma das primeiras empresas, não sei se foi, pelo menos aqui na região, pelo menos, foi as que fez realmente uma campanha publicitária para um tipo de beleza mais diversa, certo? Acho que todo mundo se lembra desse comercial, é difícil esquecer assim, porque na época foi bem falado. Natura é a questão dela com o meio ambiente, certo? Ela é bem reforçada nessa questão e constantemente ela reafirma esse posicionamento. Como um posicionamento que já tem um público fiel e dificilmente ele flutua e se modifica, a tendência dele inclusive é que o tempo ia aumentando, é fácil para ela se manter nessa posição e conseguir propagar isso aqui com ar de verdadeiro, certo? É difícil alguém chegar e contestar e falar que ela é uma empresa horrível para o meio ambiente. Vendo tanto verde assim nas artes que ela utiliza e os produtos sendo uma pegada mais natural e também ela trabalhando com refis desde sempre, isso aqui facilita bastante as coisas. E o último tópico aqui a ser falado é o storytelling. Storytelling é muito divertido, é uma das coisas do momento, é igual que as palavras como mindset e outras palavras que as pessoas começam a falar do nada em inglês e acabam pegando bastante português, e quando você vê uma palestra de negócios, essas palavras são constantemente repetidas. E o storytelling é algo simples, não é nada mais além do que contar uma história. Mas o importante é que siga alguns quesitos, digamos assim. Estratégia que permite gerar benefícios emocionais por meio de uma história. Não consiste em contar mentiras, mas sim fazer um bom uso de histórias para tornar os conteúdos mais interessantes para os consumidores. Às vezes a história pode ser a própria história da empresa. Por exemplo, a empresa foi fundada por um senhorzinho que era um avô, e digamos ele era sapateiro, e trabalhava no interior, todo mundo amava ele, tudo, ele dedicou sua vida a fazer isso, fazia sapatos gratuitos para crianças carentes, assim por diante, e daí ele começou a crescer e montou uma grande empresa de calçados. Esse tipo de história, se realmente for verdadeira, ela é bem interessante para a empresa, certo? É uma história tipo, que consegue agregar valor, seja naquela família que fundou a empresa,
coloca que a empresa não só beneficia, digamos, só não busca o lucro em si de uma maneira assim desgarrada, ela realmente, digamos, tem valores. Outras vezes você pode pegar um comercial de uma coisa, digamos, um produto, que é vender uma garrafinha d'água, e faz um comercial com filhotinhos e Golden Retrievers correndo atrás de uma criancinha, brincando com ela e tudo mais. Ambas têm esse mesmo conceito de storytelling. Só que algumas delas são cabíveis em uma situação e outras em outras. E um caso interessante, deixa eu tentar lembrar o nome desse coisa, peraí, isso aqui é importante. Eu não vou lembrar o nome, não sei realmente, porque eu até mesmo não consumo café. Mas, acho que é Juan Valdez. Tem uma marca de café colombiano, ele é vendido aqui no Brasil por umas empresas que trazem coisas de fora, e ela tem um personagem, o Juan Valdez, acho que é Juan Valdez o nome. E esse personagem, ele tem toda uma história contada na embalagem do café. Que ele é alguém que plantou café lá no interior, durante anos com sua família, e daí ele começou a viajar e buscar safras diferentes de café e replantar e selecionando os melhores grãos e assim por diante. É uma história gigantesca contando a história do Juan Valdez. E o Juan Valdez é igual a Magalu, ele não existe. E tipo, eles criaram uma história pro personagem, mas não estão mentindo. Eles estão contando a história do personagem na embalagem, certo? Não é crime contar essa história. Porque em nenhum momento fala ali que o Juan Valdez fundou a organização. O Juan Valdez, teoricamente ali, selecionou os grãos ou percorreu a seleção de grãos. Ali não fala também que o grão daquele café é baseado no que o Juan Valdez achou, sabe? É um jeito que é manipulativo, é um pouco de mentira, talvez porque engana as pessoas intencionalmente, mas é uma ideia, tipo, interessante de você criar um valor extra, fazer a pessoa associar algo, e ela associa por conta própria. Não é a empresa, teoricamente, que obrigou a pessoa a acreditar naquilo ou mentiu para ela. É um conceito bem interessante. E esse vídeo eu não trouxe aqui na apresentação, porque YouTube por streaming, no caso, quando eu estou streamando uma reunião para vocês, um co-streaming, não funciona muito bem, certo? Então eu deixei no tópico do aula para vocês verem. Isso aqui é uma campanha do Google, foi feita aqui para mostrar as ferramentas dele com a habilidade de encontrar pessoas que se separaram há muito tempo atrás. É bem bonitinho, ele é emocionante, sim, são dois senhorzinhos que eram amigos de infância, e daí, tipo, a neta de um deles tenta encontrar o outro e assim por diante. Não vou dar spoilers mais do que isso. Por favor, vejam esse vídeo lá, tá no tópico do Ava, beleza? Qualquer coisa eu passo para vocês pro WhatsApp também. Ele é bem bonito, é bem interessante e tem essa pegada de mostrar o valor da empresa com uma história, digamos, que é um pouquinho auê do que realmente a empresa está fazendo, mas é interessante porque ela consegue demonstrar bem esses valores, de tipo, ao mesmo tempo linkar a utilidade da empresa e ao mesmo tempo emocionar as pessoas contando uma história que elas naturalmente se comoveriam. Muitas vezes, você contar a história original da empresa, ela surgiu porque pessoas eram ricas, estava sobrando dinheiro, de alguém tinha uma ideia, eles compraram a ideia dessa pessoa, deixaram essa pessoa com uma miséria e cresceram o negócio que a pessoa idealizou, certo? Isso não é uma história bonita, isso aí não vende. Mas você criar umas belas histórias, ou contar histórias de pessoas, às vezes que utilizaram o seu produto, ou pessoas que realmente, digamos, fazem sentido aquelas histórias de uma maneira que você consiga encaixar teu produto, teu serviço ali dentro, ou mostrar o valor da tua empresa, vale muito a pena. Isso é uma estratégia bem interessante e funciona bastante. Certo? E é isso, gente. Eu acho que eu falei um monte da aula de hoje, nem sei. Nossa, é 8h30 já. Gente, a aula deu 1h10. Mas, enfim. Então, alguma dúvida, primeiramente, antes de eu concluir só? Tudo certo com vocês? Tudo bem? Falei muito? Entenderam tudo? Já tinham visto tudo isso aqui no passado? Tudo certo, professor. Beleza. Só pegar aqui para Não sei se, só interrompendo aqui um pouquinho a aula, eu tenho um comunicado da coordenação, não sei se eu posso fazer. Fica à vontade, pode fazer. Oi? Pode falar, fica à vontade. Eu cobrei do coordenador, então, que ele tinha falado que era para a gente esperar até o dia 4, né, que seria o último prazo para ficar definida a questão para a gente procurar os orientadores. Daí ele falou que como ele não teve uma resposta da direção geral, aí ele liberou para a gente por conta dele, por responsabilidade dele, para a gente poder procurar, que agora a gente pode então procurar os orientadores e marcar as reuniões, marcar as orientações agora oficialmente. Legal, né? Tava demorando um pouco para acontecer algo parecido com isso. E que bom que liberou, porque já estamos, querendo ou não, já tá em setembro, né? Primeira quinzena de setembro quase já foi. O primeiro bimestre para o TCC, assim, a gente conseguiu adiantar alguma coisa, mas ficou meio que perdido, né? Sim.
Agora, correr atrás, conseguir atingir o prazo. Mas pelo menos saindo agora é melhor do que se demorasse mais tempo. Tipo, perder mais uma semana agora, cada semana é triste. Mas, que bom. Então agora dá para todos começarem os trabalhos. E ia falar agora. Então, gente, da disciplina em si, para esse primeiro bimestre, esse vai ser o conteúdo que vai ser cobrado na prova. Na semana que vem a gente vai ter a revisão desse conteúdo, tá bom? Então eu vou passar certinho como vai ser as perguntas e afins e como vai ser cobrado. A prova vai ser no mesmo formato que eu estava fazendo no último semestre. Então a prova vai ser feita mais ou menos com 8 questões objetivas e uma questão discursiva, ou 7 questões objetivas e uma discursiva ali, que realmente tem um valor maior, digamos assim. Mas vai ser simples, algo tranquilo, e com a revisão vocês conseguem tirar de letra, tá bom? Então, o conteúdo paralisa por aqui. O conteúdo continua finalizando a parte de branding, colocando estratégias de extensão de marca e arquitetura de marcas a partir do próximo bimestre, na semana seguinte, logo seguinte da semana de provas, tá bom? Porque o planejamento, por causa até essa questão do Covid e tudo mais, é bom a gente não perder tempo e não ter, por exemplo, que nem antes das aulas, teria, por exemplo, motivo, como eu dito. Obviamente, no começo da aula eu vou explicar para vocês a prova, como foi o pessoal e tudo mais. Mas daí em seguida eu vou passar o conteúdo, até mesmo porque o conteúdo de arquitetura de marcas são mais exemplos do que realmente conceitos, tá? Essa ideia de como fazer combinação de uma empresa com várias marcas diferentes e como isso funciona e quais são os erros e acertos de cada um dos lados. Perfeito? E é basicamente isso. Hoje não vai ter questionário, tá? Para se prender agora. Assim como se prender amanhã também não vai ter questionário. E semana que vem não vai ter questionário também para nenhuma das duas. Os questionários voltam na semana seguinte, na semana de provas, quando nós voltarmos a ter aulas, com, no caso, o início do segundo bimestre. Beleza? Professor, uma dúvida. Pergunte. Eu fui respondendo os questionários já logo em seguida das aulas, assim como foi possível. A gente consegue ver de alguma forma, ou você consegue dar uma confirmação se nenhum deu problema, se você recebeu todos, como funciona? Então, eu consigo sim. Depois eu vejo. Se alguém tiver dúvidas também, se deu certo ou não, manda uma mensagem que eu vejo. Porque eu estou esperando, no caso, receber todos eles até o dia 13, e daí na próxima segunda-feira eu já vou fazer a correção e já vou dar a confirmação para todo mundo. Daí vocês recebem um e-mail com a nota que tiraram em cada questionário. Daí essa comprovação, digamos, formal que vocês recebem ali. Mas eu posso ver sim para cada um também se conseguiu entregar todos e tudo mais. E daí eu vou respondendo, beleza? Eu acho. O ruim é que, tipo, pelo questionário vocês não recebem, né, uma confirmação por e-mail dizendo que vocês realmente entregaram aquele questionário e está para avaliação. Isso seria legal que o Google Forms fizesse. Ele já tirava já uma pulga atrás da orelha. Na verdade, ele só dá uma confirmação na tela, tipo, depois que a gente responde, envia o questionário, fala, você respondeu o questionário tal, assim, né? Aí a gente poderia, eu até esqueci, mas poderia, tipo, tirar uma foto, sei lá, de que foi realmente respondido, né? Mas eu acho que a única forma também, né? Ele não dá outro tipo de confirmação, assim. Até mesmo porque, tipo, às vezes ele pode dar uma mensagem ali de aprovação que foi enviado, e às vezes aconteceu algum defeito técnico e não ser realmente completado, ou tipo, vir vazio, uma coisa assim. Seria legal se tivesse uma cópia do que você entregou e voltasse, né, para vocês por e-mail. Isso seria bem interessante. Até mesmo porque ele pede o e-mail, né? Se ele não pedisse, seria outra coisa. Mas, enfim, gente, em geral é isso por hoje. Então amanhã nós temos a revisão, no caso da disciplina de amanhã, para a prova já. Então ela vai acontecer depois da palestra de vocês. Eu vou acompanhando a palestra juntamente. No caso, por exemplo, assim, eu marquei a aula lá no sistema às 8h30, tá bom? Eu vou só confirmar essa questão, porque tem a questão do intervalo e a gente meio que tem que, é obrigatório fazer o intervalo. Eu vou perguntar para a coordenação se realmente é obrigatório fazer isso amanhã que tem palestra. Mas se não for, dá para ficar acompanhando e assim que acabar a palestra a gente entra na live e faz. Uma outra solução seria eu gravar para vocês também a aula. Só que eu acho que nesse ponto é capaz de eu explicar rapidamente e alguns pontos vai ficando de fora, alguma dúvida que alguém tenha. Então, caso vocês preferirem também que eu grave direto e deixe disponível para vocês lá, de qualquer forma também a gravação vai ficar gravada depois da live para quem quiser assistir depois também, não é um grande problema. Mas as provas vão começar, se eu não me engano, é na quarta-feira, né? Não na terça. Isso, na quarta-feira. Então, por isso que no caso... Então a gente ainda tem mais um dia aí para a gente fazer alguma revisão, alguma coisa, né? Porque assim, tipo, essa disciplina de agora, a que nós estamos tendo nesse momento de gestão estratégica, ela vai ser daqui 2 semanas só a prova. Então na semana que vem eu vou fazer a revisão.
E daí, no dia seguinte, no caso da revisão dessa aula de hoje, já vai ser a prova da disciplina de manhã. Então, por isso que daí eu tenho que fazer a revisão da disciplina de gestão internacional de negócios agora. Porque se eu não fizer, no caso, amanhã, na semana que vem tem prova, não daria pra fazer a revisão, né? Então, tipo, fica meio, digamos, prejudicado dessa forma. É tão mais fácil semana de prova se fosse uma segunda até uma sexta, né? Não tem por que começar no meio da semana. Mas, E não tem como fazer a revisão das duas matérias, tipo, na terça-feira? olha, até que é uma opção de tirar dúvidas. Eu vou ver certinho com a coordenação e depois eu mando por meio de você, então, Elvis, como que vai funcionar essa questão de amanhã. Porque eu falei esse negócio do intervalo e pensei nele agora. Eu tinha esquecido esse detalhe que a gente é obrigatório respeitar o intervalo de 8h40 até as 9 horas. Então, dependendo de quando acabar a palestra, a gente vai ter que só começar a aula às 9 horas. Então, eu vou ver essa questão, como é que vai funcionar, se daria para fazer na sequência ou não. E eu informo vocês por WhatsApp daí mesmo, beleza? Acho que assim fica mais prático. Ah, tá, beleza, professor. Fechou? Então, gente, muito obrigado pela presença hoje. Tenham todos o início de uma ótima semana. Bom retorno à vida real para todo mundo aí, para quem viajou. E agora voltou agora para o período, digamos, que tem que trabalhar e estudar. E uma boa semana a todos, se cuidem. Até amanhã, provavelmente, ou pelo menos eu mando notícias, tá? Dependendo como a gente decidir fazer isso aqui. E também depende muito de quanto vai durar a palestra de amanhã. Se for uma palestra de meia hora, a gente já pode retomar meio que na sequência, assim, isso não vai ser um problema. Só se ela for uma palestra muito longa, que daí ficaria um horário, digamos, meio prejudicado, assim. Mas, conversamos. Obrigado, gente, pela presença de todos. Qualquer dúvida, manda mensagem. Obrigado pela aula, uma ótima semana aí para você. Para Tchau, vocês também. professor. Um abração a todos. Se cuidem. Boa noite. Boa noite. Obrigado pela aula e uma ótima semana. Que agradeço Até por amanhã. você. Até amanhã, gente. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou pegar a gravação aqui.